frente a essa polarização entre a oposição de esquerda e o bolsonarismo, há um importante debate sobre a tática que deveria ser seguida pela esquerda. Alguns acham que o PT e Lula, mais uma vez, deveriam caminhar ao centro, como em 2002, até mesmo para ter chance de vencer no primeiro turno e construir uma coalizão que dê estabilidade ao governo. Indo ao centro, o Lula, inclusive, poderia inviabilizar de vez a terceira via. Outros defendem que o correto seria reforçar a identidade programática de esquerda, estabelecer uma aliança orgânica desses partidos progressistas, apostando fortemente na mobilização popular, como ocorreu na campanha de 89. Qual a tua opinião entre esses dois pontos de discussão sobre a tática da esquerda? Bom, é o título do nosso programa. A esquerda deve moderar ou radicalizar? Tá, então, olha, tem duas formas dependendo do perfil de estratégia eleitoral e política que eu me colocar, eu vou citar dois, eu vou dar uma resposta. Eu posso pensar o jogo eleitoral como jogo de dama. Aliás, falando isso, o pessoal de dama vai me bater, mas como jogo de dama. Ou seja, eu fico pensando na jogada meio linearmente. Se for assim, o Lula tem que ir para a direita e nós temos que bater palma. Mas eu posso pensar como xadrez. Se eu pensar como xadrez, a estratégia é mais complexa, porque eu tenho que jogar a minha peça pensando em como que o adversário vai receber essa jogada. Mas dizem que o melhor jogador é aquele que pensa 10 jogadas à frente, ou seja, ele vai estabelecendo, imagina a ramificação, né? As possibilidades aqui, vai dar aqui, mas se for essa, vai dar... E ele consegue rapidamente achar uma saída que para ele é mais plausível para armar uma armadilha para o adversário. Bom, se for assim, eu não posso pensar a campanha só em 2022. Eu tenho que pensar em 2023. Então, vamos montar o primeiro cenário da dama. Se eu pego e monto um cenário que eu tenho que engolir qualquer tipo de desafio com a terceira via, eu tenho que engolir a terceira via. Eu tenho que asfixiar, matar por inanição. E eu tenho que fazer isso a partir desse final do ano e no início do ano que vem, principalmente depois do carnaval, que é quando o Brasil começa a existir. Então, assim, no mês de março, abril, eu tenho que deixar claro que acabou. Que o Ciro Gomes é a nova Marina, vai ficar lá só para constar nos anais e tal, e acabou, não tem mais ninguém. O João Dória percebe que é melhor ele está pensando em São Paulo do que ele perder cavalo, torre, bispo e tudo mais. Então, ele vai ter que armar isso. Por isso que o Lula vai ter que conversar com o Márcio França. Porque o Márcio França era um jogador do Alckmin. E o Márcio França está indo para o Rio de Janeiro para ter conversas com o Freixo. Ele está sinalizando, né, Breno? Quem faz jogo político sabe que o homem não está viajando porque ele gosta de praia. Ele está sinalizando que ele está voltando para a esquerda. Né? Porque se o PCdoB entrar no PSB, ele perdeu o rumo. Né? Então, é por isso que o Lula tem que jogar com isso, para esvaziar o PSDB e a terceira via do João Dória. Né? Então, o jogo é esse. O problema é, se o Lula vai avançando, com quem que ele vai governar? Uma parte considerável, e parece, pela sinalização que ele fez naquela entrevista, que ele falou de abrir o capital da Caixa Econômica e tal, foi mais realista que o rei, né? Ninguém pediu isso para ele, mas ele resolveu falar para ficar mais palatável. Ele deve colocar de novo no planejamento e na economia pessoas que levaram ele à cadeia, que derrubaram a Dilma. Se ele faz esse movimento, ele está preso em 2023. E se nós temos um Bolsonaro babando que vai para cima dele, ele vai aumentar o cacife de quem é de direita no governo dele. Porque o Lula vai depender desses caras, inclusive no Congresso. E aí, o Lula vai ter uma tensão logo no primeiro ano de governo. Pesadíssima. E vai ter que ceder. Agora, jogo de xadrez. Se eu, pensando nisso, desgarro a esquerda e os movimentos sociais tradicionais,
dessa lógica eleitoral do Lula. Não fico batendo no Lula. Lula, faz o teu caminho aí. E eu puxo para a esquerda. E nesse momento, eu, por exemplo, faço a manifestação de 15 de novembro, ter cara, que é isso que eu venho conversando com parte das entidades que estão liderando. O que eu não entendo, quer dizer, eu entendo porque eles estão falando por quê, mas o que seria fundamental é 15 de novembro, 5 da tarde, chama uma entrevista coletiva. 5 caras. Um representando as centrais sindicais, uns movimentos urbanos, uns indígenas, assim vai. E aí faz um balanço do 15 de novembro e diz: a partir de agora, nós queremos que o Brasil vá para isso e dá uma agenda pequena, 3 pontos, 5 pontos, mas dá uma agenda. E convoca a partir daí plenárias estaduais nas capitais. E aí, o que aconteceria? Se transformaria em sujeito coletivo do jogo político. Eles não estão lançando candidato, não vão lançar. Mas eles vão falar: Lulinha, meu querido, você quer pegar e pensar um programa e constituição de governo? Vai ter que discutir com a gente. Você está conversando demais com o Kassab, demais com o Freixo, demais. Você vai conversar com a gente da base. E nós vamos falar que ministério que a gente quer também. Você acha que o Lula vai achar ruim? De jeito nenhum. O Lula vai ter mais mobilidade para negociar, inclusive, com a direita. Então, Breno, quem está errando somos nós de esquerda, que estamos querendo entrar na festa da direita para tomar mais champanhe. Ué, compra um Guaraná, não chama champanhe, não chamava antes. Nós estamos perdendo a identidade. Teve uma vez que teve um encontro das esquerdas, na verdade é a social-democracia, das esquerdas na Europa, que eu fui representando o Brasil, em Florença, na Itália. Aí eu sentei na mesa, no jantar, do lado de uns dirigentes do Partido Socialista francês. Aí, no meio da conversa, assim, eu não queria ser muito agressivo, eu falei: me fala uma coisa, por que vocês não conseguem ganhar como o Mitterrand ganhava? O cara para de comer, vira para mim rindo e fala: sabe o que é, Rudá? Chegou no momento que o Partido Socialista era tão parecido com a direita que nem o eleitor sabia quem era a gente. E continuou comendo. A tua ideia é: o Lula pode moderar, mas a esquerda tem que radicalizar? Exatamente, é isso. Essa é uma boa síntese. Eu acho, é exatamente isso que eu acho. E é isso que eu estou tentando articular, convencer, são os meus dias aqui. Na minha área principal, que é a educação e sindical, eu venho conversando com muita gente. A esquerda deve radicalizar e ter uma relativa autonomia em relação ao próprio Lula. Exatamente, sem ser oposição ao Lula. Sabe por quê? Porque o Lula é o próximo presidente que abre espaço para nós. Mas a gente não pode achar que o Lula é de esquerda. O Lula, candidato, é de centro. E sabe, o que eu estou tentando falar o tempo inteiro, a maioria concorda. Gente, não tem problema o Lula ser de centro, nós não estamos chegando à mãe dele. O problema é a gente de ficar aceitando isso. Mas não tem que ficar atacando o Lula. O cara vai ganhar a eleição, pô. Ele vai ganhar, ele tá jogando certinho. Até foto da coxa dele tá dando o ibope. O cara não erra uma, ele fica quieto. Não vai em manifestação, todo mundo fala do Lula. Até o Ciro Gomes ele já pisou em tanta casca de banana que o Lula jogou no chão, que eu tenho a impressão que o Ciro Gomes não consegue mais ficar em pé. Então, assim, o cara tá jogando legal. Nós não temos que encher o saco do Lula. Nós temos que falar qual é o nosso papel em 2023, porque senão não vai dar depois para a gente chorar as pitangas quando a extrema-direita brasileira tentar venezuelar o Brasil. Venezuelização não tem nada a ver com chavismo. É a extrema-direita fazendo bagunça na rua o tempo inteiro para atacar a esquerda e começar a ter gente morta, manifestação violenta, tal, para desestabilizar o governo. Nós temos que ser o para-choque de 2023. E é agora. E para ser para-choque, nós temos que estar no governo. Pelo amor de Deus, não eu. Eu não. Vou fazer 59 anos, tem netinho, porque senão vão falar: o Rudá está fazendo campanha. Eu estou fora. Tem que ser gente como o Preto Zezé, como sindicalistas, como a esquerda do PT. Nós temos que ter gente de esquerda no governo. Até para o Lula falar para um cara de direita: bicho, se eu fizer isso que você está pedindo, esse ministro aqui vai me comer a orelha. É isso que nós temos que... Esse tempero de 2023 que nós não estamos discutindo. Eu acho, às vezes, por causa de idolatria,
mas eu acho às vezes que é bem folga mesmo, nossa, preguiça.